Olá, tudo bem? Ok, tudo bem? Então, gente, hoje eu quero trazer uma palavra para a gente meditar um pouquinho. Eu acho que você vai se identificar. Dadas as circunstâncias. Olha só, tá em Jonas capítulo 4. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso e longânimo e grande em benignidade, e te arrependes do mal. Peço-te, pois, ao Senhor, tira a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. E disse o Senhor, é razoável este teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se no oriente da cidade. E ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, a subir da alva, o qual feriu a aboboreira e essa secou. Aí Jonas estava lá descansando na aboboreira, né? E Deus enviou, olha só, a arte acontecendo. Deus enviou um bicho para comer essa aboboreira. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então Deus disse a Jonas: é acaso razoável que assim se enfades por causa da aboboreira? E ele disse: é justo de me enfade, a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: tiveste compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que nenhuma noite nasceu e nenhuma noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também há muitos animais? Olha só essa palavra. Como não veio a calhar nos tempos de hoje? Olha só. Dá para ouvir? Rony Ivan de Oliveira. Está sem som? É isso? Então, olha o que aconteceu. Jonas não estava se importando com a cidade de Nínive. Jonas via o agora de Nínive. Pessoas problemáticas, pessoas ímpias que não temiam a Deus, pessoas com vida depravada, pessoas com costumes nojentos, pessoas totalmente fora da presença de Deus. Assim era essa cidade. Você entendeu? Jonas não queria ir naquele lugar violento, sem o conhecimento de Deus, sem a presença de Deus. Mas Deus queria salvar Nínive. Nínive iria ser destruída. E Jonas não tinha um pingo de amor por isso. E olha, Jonas era profeta, era evangelista. E olha só, meu irmão, que coisa profunda, não é? Hoje nós temos o nosso país dividido entre pessoas que
conhece o passado, vê o passado com um olhar racional, e a outra parte, acho que é dividida em 3, hein? E a outra parte são jovens que nasceram ontem, que não estão atentos ao que aconteceu aos países vizinhos. O quão grande e próspero era a Argentina, já foi Venezuela, e o quão destrutivas estão agora. Eles não conseguem enxergar, como diz os antigos, um palmo do seu nariz. Jovens alienados, que têm somente uma fonte de informação. É natural de você, que está vendo a realidade, ficar extremamente nervoso. E não julgo se estiverem raivosos. Porque, sinceramente, o futuro de toda nação pode estar na mão de pessoas completamente imprudentes. Pessoas que só pensam no quê? Em sexo. Em aprontar. Mas por que as pessoas estão assim? São quase 30 anos. As nossas escolas sendo modeladas de acordo com a visão esquerdista. Você ensina a uma população a viver, a andar segundo o teu coração. Faz o que o teu coração sentir. Faz o que o teu coração mandar. E a Bíblia, para quem conhece o mínimo de Bíblia, sabe, e do Evangelho e de Deus, sabe que Deus diz que o nosso coração é apavoradamente corrupto, que o nosso coração é imprudente. Quem conhece um pouquinho de Deus sabe que o nosso coração não tem juízo. Ele quer o agora. Ele quer ser feliz agora. Então, meu irmão, presta atenção. Esses jovens que nasceram ontem, há 20 anos, 25, 30 anos, nesse governo esquerdista, eles só sabem isso, que tem que viver o agora. Eles são inconsequentes. E olha, os poucos que tinham mente equilibrada, de boa família, eram colocados à berlinda. Quando eu pelo menos, embora não era santa, criança faz bagunça, adolescente faz suas encrenquinhas, competições bobas, né? Mas quando eu tinha um pensamento cristão e questionava algumas coisas que os professores ensinavam, o que acontecia? Era rebelião contra mim. Então eu tinha que ter um jogo de cintura para não ser colocado para a forca. Agora você imagina, meu irmão. Agora você imagina, nesses últimos anos, como foram as escolas. Hoje, você vê atividades extracurriculares dentro da escola e poucos jovens têm a valentia ou têm alguém que os apoie para contrapor essas coisas. Olha, a Bíblia fala aqui de um Jonas que conheceu agora daquela cidade de Nínive. De um Jonas que estava julgando o agora daquela cidade. E o Senhor fala, a Bíblia fala aqui, no versículo 11, Deus disse assim para Jonas, olha, versículo 10 e 11. E disse o Senhor, tiveste compaixão da aboboreira na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que nem numa noite nasceu e numa noite pereceu. Não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, que estão mais de 120 mil homens, que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda? Então o que acontece? Essas pessoas de hoje, essa geração, elas não entendem o óbvio. Que você de 20 anos, que tem 30 anos, que você que tem 40, 50 anos, ou até mesmo você que é jovem, mas tem uma boa família, uma família educada, com pai e mãe certinho, com avós certinhos,
que você entende muita coisa, que esses jovens que já nasceram em uma família desestruturada, nenhuma educação desestruturada, que antigamente foi ensinado às criancinhas, bebezinho dança funk nas festinhas infantis, e que agora são mães solteiras, e os meninos ou perderam sua identidade, né? Ou estão vivendo uma vida dissoluta, ganhando a vida fácil. Essas famílias desestruturadas, que não foram criadas como você, eles não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Sério, eles têm ideias que para você é tão óbvio entender e compreender, mas para eles não. O que eu vim dizer? Mostrando nessa parte de Jonas, que Deus estava explicando para Jonas, que Deus conhecia o antes e o depois, o porquê que eles nasceram com essa mente tão cauterizada, tão deturbada, tão louca que não sabe discernir o óbvio entre a mão direita e a mão esquerda. Porque eles não têm estrutura. A cidade de Nínive não tinha estrutura. Entendeu? Então, o que Deus queria que Jonas fizesse? Amasse. Somente pelo amor de Deus e com o amor de Deus e olhando com um olhar de compaixão, você consegue convencer as pessoas do seu erro. Não é brigando, não é pela violência e nem zombando. Na nossa realidade agora, a nossa Nínive de hoje, que são as pessoas que são de mente cauterizada, que não conhece a Venezuela que já foi próspera, que não sabe a história da Argentina que foi próspera, essas pessoas são a Nínive de hoje. Boa parte dela, ela está dividida em pessoas que são inocentes ou tolas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, que não sabem discernir o óbvio, e a outra parte onde tem pessoas que são, de fato, e geralmente são líderes, alguns professores, pessoas estudadas, mas que escolheram uma ramificação de estudo para o engodo, para o enganamento, não para libertar pessoas da ignorância, para o engano. Então essas pessoas, os líderes, são os rivais de verdade. São os enganadores de verdade, servos de Satanás. Então existe aquela classificação de pessoas servas do diabo, que tem acesso ao conhecimento, mas pode deturbar o conhecimento, porque eles ganham com isso de várias inúmeras formas, né? E tem aqueles que são a massa, que são a maioria, que precisam do amor de Deus, que precisam da tua paciência e do teu amor, da tua compreensão, para que você tenha paciência de explicar com carinho. Explicar com piadas, o que é uma questão irresistível, não vai salvar essa massa da ignorância. Não vai conseguir explicar para eles o quanto eles estão sendo tolas, usadas. E quanto que, a nível de longo prazo, eles não vão conseguir benefício algum. Eles podem conseguir uma bolsinha aqui, um dinheirinho aqui, uma ajudinha lá, uma ajudinha cá. Porém, a longo prazo serão para sempre miseráveis e dependentes da sorte. Caso esse novo governo ganhe alguma coisa, ganhe nas eleições, após o passar da lua de mel, de algum tempo, se é que vai ter lua de mel, eles vão perecer demais. Porque o salário do pecado e da tolice e da falta de direção e de juízo sempre é a morte, né? Sempre é a derrota. Mas nessa parte a gente aprende com Deus que uma nação com a mente cauterizada, com a mente tola, que nasceu no pecado, nasceu no engano, nasceu na manipulação,
precisa conhecer e aprender através do amor, da paciência. E aqui mostra, na história de Jonas, que Jonas não estava com esse amor e com essa paciência. Mas se Jonas não quisesse perecer também, ele teria que obedecer a Deus. E Deus fez com que ele pregasse de canto a canto da cidade a verdade. E Jonas assim o fez. No final da história, você vai saber que toda Nínive, toda a cidade de Nínive, se prostrou a Deus, se rendeu a Deus. E o rei, o líder de toda a cidade, colocou não somente as pessoas em jejum, como até mesmo os animais. Então, para você ver quando uma pessoa ela é para ser de Deus, por mais no engano que ela esteja, quando ela tem a mente racional e conhece a verdade, ela abandona tudo de uma vez e faz com perfeição. Para quem não sabe, o meu esposo era ateu. Ateu praticante, pregador do ateísmo. Meu marido também tinha viés esquerdista. Ele aceitou a Jesus, conheceu o Evangelho, a mente foi treinada a buscar a verdade. Não demorou muito que ele parou de ser esquerdista também. Então, o que faz mudar uma pessoa? É ela ter já na natureza dela um senso de justiça. E algumas pessoas que nasceram nesse engoto têm lá no fundo, um senso de justiça. E como você vai convencer essa pessoa a mudar de lado? É fazer ela treinar esse senso de justiça. Levar ela a olhar o óbvio das coisas. Mas você não vai conseguir convencer, ensinar e mudar a cabeça da pessoa para a escolha correta se você não levar ela a pensar, a entender, a treinar a sua mente a discernir as coisas pelo fator lógico e óbvio. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade está dentro do óbvio e do lógico. A verdade não está dentro das ilusões. Entendeu? Então, eu deixo para você essa palavrinha aí para que você entenda como é que você vai conseguir libertar uma pessoa do engano, que ela nasceu dentro desse engano. O problema do nosso país é que foi pregado, aliás, por uma intenção de manipulação mesmo, que religião e política não se discute. Bom, peraí, o que é discutir para você? Discutir é brigar? Realmente, então não se discute. Discutir é fazer inimizade por causa de opiniões, devido a opiniões? Então realmente não se discute. Mas quando você fala sobre religião, um diálogo entre duas pessoas maduras, educadas, que se respeitam, e quando você fala sobre política também, você vai, de uma forma sábia, educada e de formiguinha em formiguinha, de grão em grão, livrar pessoas do falso profeta quando você fala sobre religião, do engano que algumas falsas religiões levam as pessoas a não servir a Deus, mas a servir a carne, servir ao mundo. Você livra as pessoas quando você fala sobre política, quando você conversa sobre isso, você livra ela do engano. Por quê? Porque você está conversando, não está brigando e discutindo. Você tem diálogo, você fala aqui, a pessoa fala aqui, a pessoa responde uma coisa aqui, você contrapõe aqui, e assim são dois amigos conversando. O problema é que as pessoas, elas levam pro pessoal. Então, quando você conversa com uma pessoa e outra pessoa começa a levar pro pessoal, você redarque, ela puxa para a realidade de novo e fala, epá, somos amigos, lembra, amiguinhos? Estamos conversando, somos duas pessoas maduras, educadas e que se amam, somos compadres, entendeu? É isso que acontece, meus queridos. É simples assim. Quando você parar de discutir pela emoção, resistir à tentação
de rir e de comédia, de zoar, né? Quando você resistir a essa tentação e olhar com humanidade, com carinho, então você vai conseguir muito mais sucesso nessa luta pela verdade, luta por salvar o teu país, por salvar pessoas, e vai dar tudo certo, ok? Então, que Deus abençoe. Mas vamos aproveitar já, né? Vamos aproveitar e vamos orar, vamos falar com Deus? Vamos? Eu tenho certeza que a Bíblia diz orai e vigiai. Então, além dessa vigilância que eu acabei de falar para você agora, que para mim é bastante óbvio, mas Deus fala para a gente insistentemente continuar falando, porque às vezes no fogo da ira a gente esquece coisas óbvias, né? E a gente não pode julgar ninguém por não entender o óbvio, mas amar e distribuir conhecimento, amém? O pouquinho que a gente vê. Vamos orar, vamos falar com Deus, tá? Ponha no teu coração o nosso presidente para orar. Deus fala para a gente orar pelas nossas lideranças. Põe agora no teu coração, neste momento de oração, o teu familiar, aquele jovem teimoso, rebelde, que você está com medo de, por causa dos votos dele, você se dá mal. É complicado, meus irmãos. E eles não escutam, né? Mas vamos orar, amém? Eu creio que orando para que Deus toque no coração dessas pessoas, que aprendam a ter humildade para buscar o entendimento e interesse. E orando, eu tenho certeza que Deus vai te dar inspiração e Deus vai te dar direção para como chegar no coração das pessoas e convencê-las que elas precisam entregar suas vidas para Jesus, mas precisam estar mais atentos ao que estão fazendo da vida delas e que podem fazer contra a sua vida também, se elas não vigiar, né? Vamos orar, amém? Deus amado, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu te entrego na tua presença. Meu Pai, eu quero fazer a minha parte, Deus. E o que eu sei fazer é orar e falar do Senhor. Por isso, Deus querido, eu venho clamar a Ti, meu Pai, por cada pessoa, meu Pai, neste momento, que crê que o Senhor existe, que já está passando os anos, está percebendo que o mundo está com seus dias contados. As pessoas estão vendo, meu Pai, a nova ordem mundial acontecendo. E entendem, meu Pai, que não existe benefício nisso. Meu Pai, às vezes o entendimento vem com grande fúria contra a mente do povo. E o povo está com medo. E as pessoas temem pelo futuro. Por isso, Deus amado, eu te peço em nome de Jesus, que a tua paz, que excede todo entendimento, que excede todas essas informações, todo entendimento, guarde o coração e os sentimentos dessa pessoa. Porque quando essa paz de Deus guarda o coração, quando essa paz de Deus guarda os sentimentos, então essa pessoa consegue colocar em prática o que o Senhor ensina. Ela consegue ensinar pelo Espírito Santo, não pelas emoções, não pelos sentimentos. Por isso, Deus amado, eu te peço que o Senhor cuida dessa pessoa, Deus. Que a paz de Deus que excede todo entendimento, que ultrapassa o entendimento que a gente entende por certo e errado, ou pelo que está acontecendo. Que essa paz de Deus guarde o coração dessa pessoa e os sentimentos dessa pessoa, para que essa pessoa, meu Pai, saiba lidar com o que está acontecendo, Deus. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, Pai, guarde essa pessoa, Deus. Guarde os caminhos dessa senhora, meu Pai, que ora pelos seus adolescentes. Guarde os caminhos desse homem que tem que sustentar sua família e está preocupado. Deus amado, eu te peço que essa pessoa se desperte a buscar a tua face, Deus. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor toque nesse coração, Deus, para que se desperte, meu Pai, a não perder mais tempo neste mundo, Deus. Essa jovem, meu Pai, esse jovem que está perdido pelas oferendas do mundo, que está perdido, iludido com o desejo de crescer, de prosperar,
Mas o mundo oferece várias formas. Eu sei que o mundo oferece formas fáceis demais para conquistar a prosperidade. Mas o caminho do mundo é para a perdição. Deus amado, eu te peço em nome de Jesus. Abençoe essa pessoa, meu Pai, com a libertação espiritual, com o desvendar dos olhos dela. Deus, eu intercedo por esse jovem que sabe que não tem outro caminho a não ser o Senhor. Que sabe que não tem outra saída a não ser se entregar para o Espírito Santo. Deus amado, eu peço, entra nessa mente agora, Deus. Que o Senhor, meu Pai, aquete esse coração, desperte essa pessoa nas madrugadas para buscar a tua presença. Porque quando muitos caem ao teu lado, muitos caem à direita, desesperado, se entregando para o mundo para ganhar a vida, essa pessoa vai prosseguir firme, firme e forte. Não vai se vender. Porque essa pessoa tem visto e sabe que o Senhor prospera o caminho, guarda, cuida. O Senhor tem cuidado. Meu Deus, toda a nação de Israel briga contra o mundo inteiro. O mundo inteiro quer destruir Israel. Israel é pequenininha. E até hoje ela permanece próspera, abençoada. A inteligência, o nível intelectual daquela nação é sobrenatural. Porque ela tem um tratado contigo. Um tratado com Deus. Meu Deus, muitos de nós brasileiros descobrimos que somos descendentes de Israel. Eu te peço, Deus amado, que essa pessoa tome posse dessa bênção na vida dela. Eu te peço, Espírito Santo, que essa pessoa, meu Pai, tome posse da identidade verdadeira dela. Quantas pessoas, ó Deus, não percebem, não entendem que a identidade dela é outra. Ó Deus amado, eu te peço em nome de Jesus. Toque no coração desse crente que há muitos anos te conhece. Esse homem que há muitos anos conhece o teu evangelho, mas não conseguiu ainda ter um contrato contigo. Largar a mão do mundo, do que se chama delícias deste mundo, para seguir ao Senhor de verdade. Deus amado, desperte essa pessoa antes que o fim dela chegue. Meu Deus, este mundo está por um triz. Mas o Senhor fala, aquele que for fiel até o fim receberá a coroa da vida. Deus amado, coroa essa pessoa, Deus. Eu te peço em nome de Jesus, conscientiza essa pessoa das suas origens. Esse crente que está desviado. Esse irmão que está desviado. Essa irmã que está fora da presença de Deus há alguns anos. Essa outra irmã que está na igreja, mas não sente mais a presença do Espírito Santo. Deus amado, eu te peço que o Senhor inquiete essa pessoa, Deus. Espírito Santo, vai de encontro a esse coração agora, ó Deus. Inquieta essa pessoa para voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor, às práticas antigas. Desperta essa pessoa, meu Deus, esse jovem desviado. Essa jovem desviada que essa irmã está orando neste momento. Desperta esse jovem a recuperar sua identidade. A sua identidade. Nós não somos deste mundo. Nós não temos essa identidade maligna, promíscua. Essa identidade avoada, sem direção, que pensa no agora, imediatista, e que acaba caindo na seta do inimigo. Deus amado, eu te peço em nome de Jesus por esse jovem, que essa senhora ora, por este jovem, que essa voz está intercedendo. Eu te peço pelo nosso país, ó Deus. Fortalece nosso presidente, ó Deus. Fortalece a esposa dele, Deus. Fortalece os líderes evangélicos que estão clamando por suas igrejas. Que seja um despertar para eles, Deus. Aqueles que têm aparência de forte, de firme, mas que têm se desviado do verdadeiro propósito. Que eles venham aprender, meu Pai, que nesse período de medo, eles venham fazer um novo contrato contigo. De caso o Senhor dá chance para que o país continue com liberdade de expressão. Que eles mudem sua posição e volte ao primeiro amor. Deus, coloca essa ideia nesse coração, meu Pai. Para que o Senhor possa fazer o milagre de reconstituir o nosso país.
e de não deixar nosso país cair na mão do inimigo. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, ó Deus, para a glória do teu santo, santo, santo nome. Deus amado, aqui, meu Pai, é uma serva comum como qualquer um, mas que crê demais, mas crê demais no teu poder, que tem visto o teu agir, que tem visto o teu manifestar, e haja o que houver, não abre mão do Senhor. Olha, Deus amado, somos pecadores, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, às vezes por nossas impaciências, ou às vezes até por falar demais o que pensamos. E às vezes, meu Pai, a gente acaba, meu Pai, falando coisas pesadas. Mas eu te peço, por exemplo, que o Senhor perdoe nossos pecados, Deus. Que o Senhor purifica nossa alma, nosso coração, Deus. Que a gente seja bênção nas tuas mãos, Pai. Porque eu não sou deste mundo. A minha identidade não é este mundo. Eu sou da tua nação, oh aleluia. Eu sou da tua nação, ó Deus. Eu sou do teu povo. Para a glória e honra do teu santo nome. Eu tenho certeza que muita gente aí faz parte do teu povo, Deus. Não é deste mundo. Eu te peço, meu Deus, se afasta da vida dessa pessoa, essa má companhia, que leva essa pessoa a pensar como a mulher do mundo pensa, que leva essa pessoa a pensar como o homem do mundo pensa. Deus amado, faça a má companhia desse jovem. Deus, eu te peço que eu faça uma ação tão perfeita, Deus. Ou essa pessoa se afasta, ou o Senhor usa esse jovem, faça esse jovem se converter e levar essa pessoa a ti, a Cristo. Deus, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor coloque várias barreiras, Deus, que essas más companhias não consigam permanecer perto do teu servo, e que esse servo se torne mais mente firme, mais impetuoso contra o pecado, contra as manifestações do inimigo. Que seja ele alguém que influencie e não seja influenciado. Em nome do Senhor Jesus, Deus. Porque quando o Senhor me fez lembrar, meu Pai, que o Senhor deixou de usar Eli, porque ele deixou de ouvir ao Senhor. Ele amou mais os filhos do que a Deus. Ele se importou em continuar com o seu chamado, com o seu cargo, mas não se importou em pregar a verdade de Deus. Então Deus colocou Samuel, um garoto que não tinha experiência nenhuma, mas tinha a submissão à voz do teu Espírito Santo. Nem conhecia a voz de Deus, mas Deus levantou ele, porque os velhos na fé já não estavam mais servindo a Deus. Então eu te peço, Senhor, fortalece a pessoa que conhece o teu evangelho, mas está sentindo fraca, desanimada e fora do teu Espírito Santo. Deus, não deixe os jovens perecer, Deus. Em nome do Senhor Jesus, não ter sabedoria, compreensão e humildade. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Deus abençoe você, meus irmãos. Vamos ficar firmes, amém? Vamos continuar orando e firme com Jesus. Deus te abençoe. Mais uma madrugada de oração, hein? Ô glória! Paz!